Bom dia, meus amados. Voltamos mais uma vez com mais uma parte do livro do Thomas Brooks, puritano Thomas Brooks. Meu nome é Emerson, sou pastor titular da primeira igreja presbiteriana aqui na capital do Piauí. Bem, como eu falei, nós estamos trabalhando esse livro do Thomas Brooks, tem como título Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Nós estamos na quarta parte desse livro e hoje nós vamos trabalhar o artifício de número 6, tá bom? Apenas lembrando que nessa parte nós estamos tratando de maneira geral sobre aquela situação em que Satanás, não é? Ele tenta manter os crentes, os cristãos, numa condição de tristeza, numa condição de dúvida e questionamentos, tá? Então essa é a abordagem geral aqui dessa quarta parte. E dentro dessa perspectiva, o artifício de número 6, não é? É aquele em que Satanás, então, ele sugere à alma que certamente o seu estado não é dos melhores, o seu estado não é bom, porque ela não pode gozar e se regozijar em Cristo como ela fazia anteriormente, porque ela perdeu aquele conforto e alegria que uma vez estava em sua alma, em seu espírito. Então, diante disso, o que é que Satanás propõe? Qual é o artifício de Satanás? Houve um tempo em que o teu coração ele foi muito levado a gozar e a se regozijar em Cristo. Então não te esqueças, não é, daquele tempo em que teu coração costumava ser cheio de alegria e de conforto, mas agora por causa do pecado, uma vez que você caiu no pecado, cedendo às tuas vaidades, cedendo aos prazeres do mundo, não é? A tua condição então ela não é boa. Você está, na verdade, enganado ao pensar que alguma vez a sua condição foi boa. Porque se certamente ela tivesse sido, logicamente que a tua alegria e o teu conforto teriam permanecido, teriam continuado. Assim, diante desse ardil de Satanás, a alma é preparada pelo próprio diabo a tomar parte consigo mesmo e dizer, olha, eu vejo que tudo então não passou de nada e eu apenas enganei a minha própria alma. Então esse é o artifício que Satanás coloca diante dos cristãos. Diante disso, Thomas Brooks nos propõe então 5 remédios contra esse artifício de Satanás. 5 soluções a serem tomadas, não é? Para que nós possamos nos precaver diante desse artifício de Satanás. O primeiro deles, o primeiro remédio contra esse artifício de Satanás é considerar que a perda de conforto é um adjunto separável da graça. Thomas Brooks explica melhor isso dizendo o seguinte: a alma ela pode estar cheia de santas afeições, conquanto ela pode estar vazia de consolações divinas, de confortos. Pode haver e frequentemente há verdadeira graça, até muita graça, onde não há uma única gota de conforto, onde não há sequer um trago de alegria. Brooks diz que o conforto não vem do ser, mas do bem-estar do cristão. E aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que vem do Pai das luzes, nunca fará o homem raciocinar acerca desse assunto de maneira equivocada, dizendo, olha, eu não tenho conforto, portanto eu não tenho graça. Eu perdi a minha alegria uma vez que eu a tive, portanto a minha condição não é boa, ou seja, ela nunca foi boa. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, do Pai das luzes, não é? Ela na verdade capacitará o homem a raciocinar de maneira diferente. E da seguinte maneira: embora o meu conforto se vá, o Deus do meu conforto permanece. Embora a minha alma esteja perdida, ainda assim as sementes da graça permanecem. As melhores alegrias dos homens, diz Brooks, são como vidro, brilhantes e quebradiços, e cada vez mais estão em perigo de quebrar. Então, essa é a primeira solução trazida diante desse artifício de Satanás, não é? Pensarmos de maneira sábia, adquirirmos sabedoria do alto, a entendermos que de fato, onde há graça, pode não haver conforto, tá certo? A segunda solução que nos é dada, o segundo remédio, não é, contra essa artimanha de Satanás, é considerarmos também de maneira solene, de maneira profunda, que as coisas preciosas que ainda se desfrutam são muito melhores do que as alegrias e o conforto que porventura nós perdemos.
E aí Brooks vai citar aqui, por exemplo, a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, não é? Vai citar aquilo que certamente nos foi outorgado pela obra da cruz, a nossa filiação. Somos agora parte de uma família seleta, um povo de propriedade exclusiva da parte do Senhor. A santidade a ser desenvolvida em nós, a nossa herança. Então aquilo que nós ainda desfrutamos em Cristo e por Cristo são incomparavelmente melhores, não é? E não há comparação com isso do que qualquer conforto que nós porventura possamos perder nesse mundo, inclusive tendo em vista o nosso próprio pecado. Então, mesmo que o nosso conforto se vá, ainda assim a nossa união, não é? E a nossa comunhão com Cristo permanece. Exatamente isso que é abordado, né? E argumentado ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Depois dê uma olhada lá, por favor. Mas embora as tuas consolações tenham desaparecido sem conforto, não é? Tu és filho de Deus, embora um filho sem consolo, embora um herdeiro sem conforto, embora um santo sem conforto, embora a tua bolsa de prata, seus confortos, eles possam ser perdidos, ainda assim há uma caixa de joias. Na nossa união com Cristo, na nossa comunhão, na nossa filiação, na nossa santificação, na nossa herança, que nós podemos ainda desfrutar, e é muito melhor do que qualquer bolsa de prata que porventura tenhamos perdido. A menor dessas joias preciosas que nós recebemos em Cristo e por Cristo, vale mais do que todos os confortos a nos serem oferecidos neste mundo, irmãos. Então que essa seja de fato uma verdade consoladora, e que nos guie assim como uma estrela guia um navegante ou um explorador, que ela seja um cajado a nos apoiar, que desta caixa de joias, não é? Nós possamos retirar de fato os verdadeiros tesouros para a nossa vida. Muito embora a nossa bolsa de prata nesse mundo, ela possa ser completamente perdida. Nos diz assim Thomas Brooks. A solução número 3, o remédio número 3 contra esse ardil de Satanás, não é? Tentando manter os crentes em tristeza, em questionamentos, não é? Terceiro remédio contra esse artifício de Satanás é considerar que a nossa condição, que a sua condição, não é outra senão aquela que tem sido a condição das preciosas almas, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, no coração do próprio Cristo, e agora estão em repouso no seio de Cristo. Então, quando nós pensamos sobre essa nossa condição diante do Senhor, e nós a contrastamos com a vida cristã, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar, por exemplo, nos ver, ou vermos outros irmãos, outros crentes, louvando e regozijando a Deus em um dia, mas no dia seguinte enfrentando luto e pranto. Nós podemos ver um dia os crentes cantando: ó Senhor, Tu és a porção da nossa herança, como diz o salmista. Mas ainda assim também nós podemos ver em dias posteriores esses mesmos cristãos suspirando e questionando-se: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Essa é a vida cristã, meus amados irmãos. Hora de alegrias, hora de tristezas. Mas jamais os nossos nomes, que foram escritos no livro da vida, no coração de Cristo, e agora repousam com o Senhor, serão de lá apagados. A solução número 4 contra esse ardil de Satanás é considerarmos também, meus amados irmãos, que as causas da nossa alegria e do conforto nem sempre são as mesmas. Felizmente, a nossa alegria e conforto anteriores brotaram do testemunho do Espírito Santo, da obra da terceira pessoa da Trindade em nossa vida. E ela nos dá um testemunho à alma de que a nossa natureza, o nosso coração de pedra, ele foi transformado num coração de carne, ou seja, a nossa natureza foi transformada e mudada. O Espírito é aquele que testifica a nós de que os nossos pecados de fato foram perdoados na cruz e de que nós fomos reconciliados com Deus. Agora, precisamos considerar que este mesmo Espírito pode, em ocasiões especiais, dar testemunho à alma que o coração de Deus está eternamente colocado sobre o nosso, sobre o seu coração,
que ele o ama com um amor eterno, com um amor inefável, mas que ao mesmo tempo, este mesmo Espírito pode não fazer como anteriormente, ou seja, ele pode ser que ele não nos dê testemunho todos os dias acerca disso. Embora seja de fato o Espírito que testemunha, como Brooks diz aqui, não é o seu ofício todos os dias testemunhar aos crentes acerca do seu interesse em Deus, em Cristo e no céu. Embora ele o faça ao longo de toda a nossa vida. Ou, felizmente, a tua alegria e conforto anteriores surgiram talvez da novidade, da rapidez da mudança que se operou na tua vida, na tua condição anterior. Percebam o que Brooks diz: para um homem em uma hora ter sua noite transformada em dia, sua escuridão em luz, o seu amargo em doce, as sobrancelhas de Deus, não é? Aquelas franzidas assim por conta da ira em sorrisos, o seu ódio em amor, o seu inferno em céu. Bastou que o próprio Deus operasse. Isso certamente deve ser algo a muito a alegrá-lo e a confortá-lo. Ao mesmo tempo, ele nos ensina que nós não devemos permitir, não é, em nosso coração parar de se regozijar em Deus, porque quando ele faz isso, ou ao mínimo sinal disso, Satanás virá acusando. Satanás virá trazendo condenação ao seu próprio coração. Satanás tentará mudar a imagem de Deus como um Deus agora eterno, carrancudo sobre nós. Intentará, na verdade, nos mostrar os portões do céu trancados, mas ao mesmo tempo o abismo do inferno aberto a nos receber. Um Deus que está pronto a executar a vingança sobre nós que somos os seus eleitos e herdeiros. Então somos ensinados que nesta hora, quando nós damos essa brecha, devemos retornar para Cristo. Devemos claramente olhar para Cristo, para que Ele venha à nossa alma, não é? E mais uma vez nos lembre de que Ele pisou o lagar da ira do Pai por nós. De que Ele deu em resgate a sua própria vida por nós. De que Ele verteu o seu sangue para satisfazer a ira de Deus e comprar o perdão dos nossos pecados, a nossa liberdade do inferno e o nosso direito ao céu. Essa é uma grande arma, esse é um grande remédio nos apresentado aqui por Thomas Brooks contra esse ardil, contra esse intento maligno e diabólico do próprio Satanás. Quão maravilhosamente isso fará com que a nossa alma de fato seja confortada, seja estimulada e se regozije em Cristo Jesus com extrema alegria, irmãos. Em o quinto e último remédio trazido aqui por Thomas Brooks contra esse ardil de Satanás é considerar que Deus restaurará e dará conforto a seu povo. Embora a sua vela esteja apagada, Deus acenderá novamente e fará com que ela certamente brilhe com uma luz que nunca talvez tenha brilhado. Embora o sol, não é, por um momento esteja nublado, aquele que cavalga sobre as nuvens espalhará as nuvens e fará com que o sol brilhe e aqueça o teu coração como nos dias anteriores, como diz o próprio salmista no Salmo 71. Tu que me mostraste grande e dolorosa angústia, me vivificarás novamente e me farás subir novamente das profundezas da terra. Tu aumentarás a minha grandeza e me confortarás por todos os lados. Meus amados irmãos, Deus muitas vezes nos tira um pouco de conforto para que Ele possa abrir espaço na nossa alma para um grau maior de conforto. É isto, exatamente sobre isso que argumenta, por exemplo, o profeta Isaías no capítulo 57, não é? Do próprio tratamento que Deus dá ao seu povo. E Deus diz assim: eu tenho visto os seus caminhos e eu vou curá-los. Eu os liderarei também, restaurarei o conforto a eles e aos seus enlutados. Brooks termina então dizendo, meus amados irmãos, as seguintes palavras: suporta-te docemente, ó alma preciosa. Tua tempestade terminará em uma calmaria. A tua noite escura em um dia ensolarado. O teu pranto se transformará em alegria, e as águas da tua consolação serão mais doces,
e mais profundas em tua alma do que nunca. A misericórdia, ela é certamente tua, mas o tempo de dá-la é do Senhor. Espere um pouco e você encontrará o Senhor te confortando por todos os lados. Meus irmãos, diante dos tempos em que estamos vivendo, precisamos ainda entender, meus amados irmãos, que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o de amanhã. E ainda precisamos entender que, embora os nossos inimigos tenham sido vencidos, eles ainda estão por aí para nos fazer mal. Nós ainda convivemos com o pecado. Satanás, como diz a Escritura, está por aí rondando para tragar, para devorar. O mundo é o nosso inimigo, meus amados irmãos. Satanás é muito astuto, como temos visto ao longo de todas essas exposições que temos feito aqui do livro de Thomas Brooks. Portanto, meus amados irmãos, diante desse ardil, que esses remédios que nos estão sendo apresentados possam ser por nós utilizados para confiarmos mais em Deus, para não nos deixarmos enganar diante dessas armadilhas de Satanás. Que nos estimule também, meus amados irmãos, a elevarmos as nossas mentes e os nossos corações diariamente ao nosso Deus, e que não deixemos brecha para que o diabo possa entrar, penetrar e assim nos trazer tristeza, nos trazer e nos fazer ter questionamentos acerca de coisas tão importantes da nossa vida cristã. Que Deus possa abençoá-lo nesse dia e nessa hora, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.